Livro Dois Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. Capítulo 7. A justiça legalmente nossa. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso favor, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. Deus fez Jesus pecado. O pecado não foi somente imputado a ele, mas seu espírito, de fato, se tornou pecado. Ele morreu 2 vezes na cruz. Isaías 53:9, na versão marginal, diz: E eles fizeram sua sepultura com o perverso, e com o homem rico em suas mortes. Observe que em suas mortes está no plural. Ele morreu espiritualmente no momento em que Deus colocou o pecado sobre ele e o fez tornar-se pecado. Ele morreu fisicamente horas depois. Ele morreu no espírito. Isso é mencionado em 1 Timóteo 3,16, que ele foi justificado em espírito, e em 1 Pedro 3,18, que ele foi vivificado em espírito. Logo que ele foi justificado, neste momento a justificação pertencia ao mundo, pois ele era o nosso substituto. Romanos 4,25. O que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou porque ou quando fomos declarados justos. Quando fomos justificados? Quando Jesus foi justificado. Quando Jesus foi justificado? Quando foi vivificado no Espírito. Isso explica 2 passagens, Atos 13, 33 e 34, onde Deus diz, falando sobre o Senhor Jesus: És meu filho, hoje te gerei. E Colossenses 1, do 15 ao 18, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e ele é a cabeça do corpo, a igreja, que é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Jesus foi a primeira pessoa que nasceu de novo. Ele foi o primogênito, e seu nascimento, saindo da morte e adentrando a vida, foi a nosso favor. Agora podemos entender Efésios 2,10, que diz: Pois somos suas primícias, criados em Cristo Jesus. Quando ele fez tal obra? Na ocasião em que falei, do tempo em que ele foi feito pecado, justificado, ressurgiu da morte, levou seu sangue ao Santo dos Santos, celestial, e assentou-se à destra de Deus. Ele sentou porque a sua obra estava consumada, porque a nova criação pôde se tornar uma realidade. Agora, os homens poderiam passar da morte para a vida, poderiam se tornar a justiça de Deus nele. Se Jesus foi feito justo, e feito tão justo, ao ponto de poder sair do inferno e ir para o céu, se ele, após ter sido feito pecado, pôde tornar-se tão justo, ao ponto de poder entrar na presença do Pai, assentar-se à sua destra e ser aceito ali por ele, logo, todos que aceitam Jesus Cristo como Salvador e confessam seu senhorio sobre si, recebendo a vida eterna, se tornarão tão justos quanto Jesus, porque ele foi feito para nós justiça de Deus. Não pare aí. Ouse voltar para Romanos 3,26 e ler a versão americana, que diz: Que Deus pudesse ele mesmo ser justo e a justiça daquele que tem fé em Jesus. Ali, Deus declara que ele mesmo se torna a justiça do homem que tem fé em Jesus como Salvador e o confessa como seu Senhor. Se nos tornamos a justiça de Deus em Cristo, e justiça significa a habilidade de estar na presença do Pai sem condenação e com absoluta liberdade, então Deus resolveu o problema da consciência de pecado. Como Deus lida com o problema do pecado? Nenhum homem pode acertar sua vida com Deus simplesmente por ter seus pecados perdoados. Isso deixaria a velha natureza que produziu estes pecados
ainda ser a dona da situação. Mas quando um homem se torna um filho de Deus, ele é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Há uma perfeita reconciliação. Não poderia ser uma reconciliação perfeita se houvesse pecado nesta nova criação. Ele fez do homem um novo ser. Ao mesmo tempo, tudo o que o homem já fez em sua vida passada é remitido, apagado, como se ele nunca tivesse cometido pecado. A palavra remissão nunca é usada em conexão com o crente. É sempre usada em conexão com o novo nascimento. Os pecados de um homem são remidos apenas uma vez. 8 ou 9 vezes, aféses é traduzido por perdão. Mas perdão nunca é usado em conexão com o novo nascimento. Tome como ilustração 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso não está escrito para o homem não salvo, está escrito para o crente que perdeu a comunhão com o Pai. O perdão pertence ao crente, a remissão pertence ao pecador. Observe cuidadosamente que a natureza do pecado está eliminada e uma nova natureza toma o seu lugar. Todos os pecados que a velha criação cometeu estão apagados como se nunca tivessem existido. Deus não tem lembrança deles. Quando um homem lhe diz que você precisa confessar os pecados que cometeu antes de nascer de novo, ele está ignorando o tratamento que Deus deu ao problema do pecado. A nova criação não tem pecados e não tem pecado. Se a pessoa tivesse pecado, não teria nascido de novo. Se tivesse pecados, seus pecados nunca teriam sido remidos. Hebreus 9:26 diz: Ao se cumprirem os tempos, se manifestou, uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Aqui temos a afirmação de Deus relativa ao pecado. O homem pode se tornar uma nova criação porque sua natureza pecaminosa foi colocada em Cristo. Quando Jesus foi feito pecado e o aniquilou, o problema do pecado ficou sendo uma questão fechada, resolvida. O homem mais perverso que já tenha vivido pode aceitar a Jesus Cristo e, no instante em que o faz, ele se torna uma nova criação. Quando ele se torna uma nova criação, a natureza do pecado deixa de existir e uma nova natureza toma o seu lugar. A nova criação. 2 Coríntios 5,17. Nós usamos esta passagem uma vez, mas vamos dar mais uma olhada nela cuidadosamente. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Observe primeiro, e assim, se alguém está em Cristo. A expressão em Cristo significa que, quando um homem nasce de novo, ele vem para Cristo. Assim, como o ramo está na videira, o crente está unido a Cristo. Romanos 6,5 diz: Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Há uma união nossa com Cristo. Tal união significa que estamos nele. Então ele diz: E assim, se alguém está em Cristo, é ou há nele uma nova criatura. Não é o problema dos pecados sendo perdoados, nem o problema de termos arrependido o suficiente, mas é o problema de um novo nascimento real. O homem natural está sem Deus, sem esperança, morto espiritualmente. Ele é um filho do adversário e, por natureza, filho da ira.
Quando ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador e o confessa como seu Senhor, ele é imediatamente recriado e recebe a vida eterna, a natureza de Deus. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 5:24 declara que aquele que crê nele passa da morte para a vida e não vai a julgamento. 1 João 5:12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Ou 1 João 5:13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Isto não se refere a uma esperança de vida eterna, mas ao real recebimento da vida eterna, a natureza de Deus. Quando você recebe esta natureza, perde a velha natureza de Satanás. Você não pode ter as duas naturezas ao mesmo tempo. Se pudesse, pertenceria a duas famílias ao mesmo tempo. Deus seria o seu pai e Satanás também seria seu pai. Quando você morresse, teria que ir para ambos lugares, céu e inferno. A parte do homem que é recriada é o seu espírito. Seu intelecto é renovado e seu corpo é curado, se estava doente. Quero que você veja claramente que esta nova criação, feita em Cristo Jesus, a qual se tornou participante da natureza divina, passou do domínio de Satanás para o domínio de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor desta nova criação. Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Tudo que um homem não salvo faz, tentando se arrepender, renunciar ao pecado, fazer penitências, é obra de um homem não regenerado. Nada disso é aceito diante de Deus. Deus aceita o pecador como ele é. Não importa quão profundo seja o pecado que ele tenha cometido, o novo nascimento o endireitará. Pensávamos que o pecador pudesse orar e que ele pudesse se arrepender até que Deus o perdoasse. Entretanto, tudo isso está fora das Escrituras. Está certo para um judeu sob a lei, mas não para um pecador sob a graça. O pecador está morto. Ele é pecado. Todas as boas obras que ele faz são obras de pecado. Deus não quer tais obras. Deus o aceita como ele é, cheio de pecado, rebelião, natureza satânica, e lhe concede a sua natureza. A natureza divina expele essa natureza imunda e suja proveniente de Satanás e torna o homem uma nova criação. Todos os pecados da velha criação são cancelados instantaneamente. O homem fica diante do Pai como se o pecado nunca tivesse existido. O próximo passo no drama é o ponto crucial de tudo. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Tudo o que nós fizemos até aqui foi com uma finalidade, para que o homem pudesse se tornar a justiça de Deus em Cristo. O que significa justiça? É a habilidade de ficar na presença de Deus Pai, como se o pecado nunca tivesse existido, tão livre quanto Adão era antes de transgredir. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente ou realmente sereis livres. Na nova criação, o Filho nos fez livres. Romanos 8,1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Somos novas criações. Somos a justiça de Deus em Cristo. Nós conseguimos. Somos filhos de Deus. A única justiça que a igreja conheceu foi a do tipo calvinista,
que fazia um homem indigno ser justo. Mas este novo tipo de justiça que Paulo descreveu é a justiça de um homem justo a quem Deus tornou bom, transmitindo-lhe sua natureza. Quando ele diz: meus justos viverão pela fé, está descrevendo uma nova criação que foi feita justa com a sua própria natureza. Esta não é uma justiça legal, nem uma justiça a ser considerada a nosso favor, mas uma real transmissão da própria natureza justa de Deus.